Olá, tudo bem? Iniciando este ano de 2026 e para a gente começar bem, com dicas prévias, quero dizer para vocês que não ocorreram alterações inicialmente em relação a aposentadorias do INSS para este ano. Porém, vocês vão verificar aí muitas plataformas, tanto no YouTube, TikTok, outras por aí, dizendo, as novas aposentadorias para 2026. Então, o que ocorre, na verdade, é que, devido, né, à mudança de ano, sofrem alterações algumas regras de transição que vêm sofrendo mudança desde 2019. Então, vamos lá retomar essas dúvidas que a gente tem em alguns momentos. Então, para esse ano de 2026, a regra de transição que a gente chama de idade progressiva sofreu alteração. Então, por exemplo, se a mulher, ao completar 30 anos de contribuição, ela precisará ter, para este ano de 2026, 59 anos e 6 meses. Então, houve um acréscimo de 6 meses. O homem precisará ter 35 anos de contribuição e, no mínimo, 64 anos e 6 meses de idade. Então, as alterações que tem nessa regra, que a gente chama de idade progressiva, que ela tem um aumento de 6 meses a cada ano, desde 2019, é isso. Então, mulher, 30 anos de contribuição, 59 anos e 6 meses de idade. Homem, 35 anos de contribuição, 64 anos e 6 meses de idade, certo? Vamos para a próxima regra. Regra de pontos. Na regra de pontos, nós também temos algumas mudanças. Então, a mulher que completar o tempo mínimo de contribuição de 30 anos precisará, juntamente com a idade, obter 93 pontos. Então, para obter 93 pontos, então, se ela tiver 30 anos, ela precisa ter no mínimo 63 anos de idade. Aí tem que ver se compensa entrar nessa regra de pontos, ou se caso ela já tiver 63 anos, ela já poderia estar aposentada, né, por idade, ou se caso ela esperou, né, completar os 30 anos e opta por essa regra de pontos, aí tem que fazer o cálculo para ver qual aposentadoria é mais vantajosa. E no caso do homem, 35 anos, né, de contribuição e somando os 35 anos mínimos, né, de contribuição mais a idade dar 103 pontos. Lembrando que nessa regra de pontos, o tempo mínimo de contribuição para a mulher é 30 e para o homem 35. Porém, geralmente, para atingir a regra de pontos, muitas vezes as pessoas vão ter mais tempo de contribuição e somando a idade, né? Então, às vezes pode a mulher ter 35, 36 anos de contribuição, que seja, juntamente com a sua idade, se der os 93 pontos, é uma das regras que ela pode se beneficiar, e o homem também. Então, mais tempo, 37, 38 anos de contribuição, que seja, mais a sua idade, somando, dando 103 pontos, ele também pode se beneficiar dessa regra. A próxima regra é a de pedágio 100%. Infelizmente, né, devido às mudanças, né, que já ocorreram há 6 anos e meio, é, algumas pessoas só vão se beneficiar lá na frente desse tipo de regra, que é a regra de pedágio 100%. O que que é esse pedágio? Pedágio é eu pagar um período a mais para poder atingir essa regra e me beneficiar da aposentadoria. Nessa, eu tenho que ter o dobro do tempo que faltava em 13 de novembro de 2019. Então, mulher aposentava com 30 anos de contribuição, só que lá em 2019 ela ainda não tinha 30. Então, ela tem que calcular quanto que faltava para os 30 e dobrar esse tempo que faltava.
Então, ela tendo esse tempo maior, né? Então, provavelmente ela tem que ter uns 33, 34 ou até mais tempo de contribuição e ter uma idade mínima de 57 anos. Então, eu já presenciei casos em que a mulher tinha bastante tempo de contribuição, 33 anos já, mas ainda não tinha a idade, que a idade mínima é 57 anos. E no caso do homem, a mesma coisa, tem que ter mais que os 35 anos, né? Então, 35 anos e mais o tempo lá do pedágio, e depois ele precisa ter a idade mínima de 60 anos. Então, essa regra ela não mudou, né? Ao contrário das regras anteriores, que aumentou 6 meses na idade e também aumentou a pontuação. Essa ela continua a mesma, porém, algumas pessoas podem se beneficiar dela caso preencha os requisitos. A aposentadoria por idade permanece como lá em 2019. Então, mulher, 62 anos, né? Desde 2023 ficou o marco de 62 anos, a idade mínima, e a contribuição mínima de 15 anos, e 180 meses de carência, que também são 15 anos, equivalente a esses 180 meses, é o mínimo de contribuições que tem que ter para atingir essa aposentadoria. O que as pessoas confundem muito é que elas acham que basta ter a idade para se aposentar. E não, tem que ter os dois requisitos simultâneos, né? Tanto o tempo mínimo de contribuição e o tempo mínimo de idade. Ah, mas eu tenho 20 anos de contribuição e sou mulher. Posso me aposentar? Desde que complete os 62 anos, sim. Homem é a mesma coisa. Ah, eu tenho 28 anos de contribuição, né? Porém, de tempo de contribuição são 35, então ainda falta bastante. Mas, se tiver os 65 anos de idade, poderá se beneficiar da aposentadoria por idade. Lembrando, né, mais uma vez, não basta ter a idade, sempre o tempo mínimo de contribuição e mais a idade, né? Hoje, as aposentadorias, tanto a por idade quanto a do pedágio 100%, dependendo do tempo mínimo de contribuição que a pessoa tiver, elas são a que tem um cálculo melhor para a aposentadoria, né? Então, basta verificar se você está em uma dessas regras e se beneficiar da sua aposentadoria nesse ano 2026. Tá certo? Então, as orientações são essas. As mudanças somente nesse aumento nas regras de transição, as regras são as mesmas desde a reforma da Previdência de 2019, o que altera são esses períodos, tá bom? Então, se você gostou do conteúdo, deixe seu like, comente, salve, compartilha, manda no grupo da onde você trabalha, da igreja que você participa, do condomínio onde você mora, enfim, divulgue, né, para as pessoas. E uma outra coisa importante, às vezes a pessoa está confusa, ela olha a simulação do INSS e fica um pouco confusa. Uma das formas também de repente a pessoa ficar mais tranquila e tudo é fazendo planejamento previdenciário, que também é uma forma de já estabelecer em qual ano futuramente você vai se aposentar com melhor benefício, né? E enquadrado na melhor regra, certo? Então, siga-me nas redes sociais, no meu Instagram, né, doutora Janaína Preve, e no Facebook, Instagram, sempre essas redes sociais também, tá bom? Um abraço e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Até mais!